Meus amores, super animada para falar com vocês hoje sobre um tema muito polêmico. E, na verdade, esse tema, ele é polêmico, não é que é polêmico, vou explicar melhor. Fran, por que você não tem site? Eu já ouvi isso muitas vezes, né? Tantos seguidores, vaquinhas grandes, eu não tinha site e tal. Então, eu queria conversar com vocês muito sobre isso. E eu acho que isso é até algo muito legal para vocês considerarem, para vocês terem até como referência a minha história, a minha empresa, o Dondoquinhas Laços, para vocês se nortearem e então pensarem nas empresas de vocês, né? Nós sabemos que o país está passando por um momento difícil. Todos nós estamos, né? Todos estamos, as pessoas estão preocupadas, receosas, com medo, incerteza, muita gente perdendo emprego, e nós sabemos que vem uma crise por aí, mas a gente precisa estar preparado para o pós, porque eu creio que vai passar. E eu creio, na verdade, vai passar, mas eu creio que vai passar mais rápido do que as pessoas estão imaginando. Pelo menos é o que eu espero, né? E a gente precisa estar preparado para tudo isso, para esse pós. Então a gente precisa ficar ir se organizando, tal. E eu sei que tem algumas de vocês que têm vontade de montar o site, que ficam se questionando até quando atender pelo WhatsApp é interessante, quando que um site é interessante. E eu aqui, no canal Dom Doquinhas Ensina, eu divido com vocês as minhas experiências. Eu sei que tem muita gente nova por aqui, nos últimos, deixa eu ver, março, nos últimos um mês e meio, mais ou menos, foram 7.000 pessoas novas que chegaram aqui no Dom Doquinhas Ensina, graças a Deus e graças a vocês que me indicam, eu fico muito feliz com tudo isso. Então, essas pessoas talvez não saibam que por trás do Dom Doquinhas Ensina existe o Dom Doquinhas Laços, que é uma empresa minha que eu comecei do zero, assim como muitas de vocês começaram ou estão começando, e graças a Deus eu fiz prosperar, dá muito certo, quebrei a cara, enfim. Mas o Dom Doquinhas Laços já teve o site, sim, por um curtíssimo período, e a minha experiência na época não foi muito legal. Porque o site não é legal? Não, porque eu não estava preparada, Lorenzo passando aqui. Não era a hora, eu me antecipei e virou uma bagunça e eu rapidamente tirei. Mas eu queria falar com vocês, antes de falar sobre o site, eu queria que vocês ponderassem algumas coisas. Nós conversamos sobre o que é necessidade, prioridade e o que pode ser feito depois. E dentro do nosso negócio, eu acredito que o site ele pode ser até uma prioridade, mas ele também pode ser deixado para ser feito depois. Isso não é uma regra, meninas, tá? Quando eu falo isso, é imaginando que a maioria de vocês começa esse negócio com pouco dinheiro, com pouco investimento. Então, quando a gente pensa em fazer um site, existem despesas sim. Por mais que vocês façam como eu fiz na época. O que eu fiz? Eu mesma fiz o meu site. Claro que eu fui seguindo um passo a passo de uma plataforma, eu usei a Nuvem Shop. E então eu fui seguindo, fui quebrando cabeça tal. E ele acabou saindo totalmente assim, né? Não tinha experiência, mas ele saiu e para mim foi um desastre porque eu estava despreparada, porque não rodou como eu esperava, enfim, não foi do jeito que deveria ter sido. E eu acabei abortando a missão e voltando para o WhatsApp em menos de uma semana e sigo até hoje. Passou da hora de eu montar o meu site, mas com a história do Dom Doquinhas Ensina, eu acabei postergando de novo, porque eu não tenho conseguido me dedicar ao Dom Doquinhas Laços quanto eu gostaria. Me dedico muito mais ao Dom Doquinhas Ensina hoje, aos meus filhos por causa da quarentena, e aí vai virando aquele monte de coisa e a gente vai deixando para depois, né? Mas está nos meus planos sim. Mas vamos voltar lá na necessidade ou na prioridade ou no que pode ser deixado para depois, né? Quando vocês vão pensar em site, vocês têm que pensar em a empresa é minha, a marca já é minha. Porque vamos pensar,
Você vai comprar o domínio e existe uma diferença entre registro de marca e registro de domínio, tá? O domínio é aquele www.dondoaquinhas.com.br, um exemplo. Esse é o domínio. O registro de marca é outra conversa. Tem um slogan que diz que quem não registra não é dono. Então, vocês já pensaram, vocês compram o domínio, faz o registro do domínio, montam o site de vocês, tá tudo lindo, funcionando maravilhoso, e aí vem uma notificação para vocês que vocês não podem usar aquele nome, porque aquele nome é propriedade de outra pessoa. Isso pode acontecer. Então, eu sugiro que antes de pensar em site, vocês pensem em serem donas da marca de vocês. Ou seja, registrem a marca de vocês. Eu fiz uma live aqui falando sobre isso, e uma aluna até falou para mim que eu não sabia, gente, sinceramente, não é minha especialidade, né? Eu dividi com vocês também a minha experiência de quando eu fui registrada no Doquinhas. Eu imaginava que a gente só poderia registrar um nome com a logo, ou seja, só logomarca e mais o nome. E ela me disse que não, que você pode registrar só o nome e você pode registrar depois separado, né? Então, saibam disso, que não necessariamente vocês já precisam estar com a identidade visual de vocês pronta, mas também é legal vocês já terem a identidade visual para vocês poderem criar o site nesse modelo de identidade visual. Vocês percebem que são várias coisas que antecedem o site? Então, não é simplesmente vamos montar o site. Dá para montar, gente, claro que dá para montar sem identidade visual, sem registrar a marca, mas agora vocês vão concordar comigo que não é dessa forma que a gente pensa em trabalhar, né? A gente pensa em trabalhar de uma maneira organizada, regular, tudo assim, bonitinho. A identidade visual do Instagram conversa com a identidade do Facebook, conversa com a identidade do site, vocês percebem? Então, registro de domínio, registro de marca, identidade visual, e aí o site seria, eu acredito que a ordem mais interessante. Existem pessoas que fizeram de outra forma? Existem. Fizeram a identidade visual, montaram o site, depois registraram a marca? Sim. Mas quando a gente pensa em riscos, quando a gente pensa como empresa, o correto seria vocês fazerem tudo isso, estarem prontas, pelo menos quando você dá entrada no seu registro de marca, aquele nome já fica reservado. A gente está usando termos nossos, tá? Não são termos jurídicos e nem técnicos do pessoal que trabalha com isso. Então, eu estou falando uma linguagem nossa. É como se ficasse reservado para você aquele nome, e aí aquilo vai passar por um processo para confirmar se realmente é, se não é, tal. E se você teve integridade na hora de escolher o nome da sua marca, e você pesquisou bastante, você pesquisou se já não havia registro daquela marca no INPE, você deve ter feito isso, eu imagino. Então, você vai dar entrada no seu registro e vai ficar tranquila sabendo que não vai ter problema nenhum. Foi o que aconteceu comigo. Eu sabia que não existia nenhum Dondoquinhas Laços e eu dei entrada no INPE na maior tranquilidade, foi aprovado. E só que esse processo todo de registro de marca, ele demora 1 ano. Ai, Fran, eu vou ter que esperar 1 ano para daí, então, eu poder criar o meu site? Não. Mas o fato de você dar entrada e esse nome já ficar reservado para você, já te dá uma segurança maior, né? É melhor do que nada, é melhor do que você simplesmente montar o seu site não tendo nada e correr o risco de perdê-lo lá na frente. A gente sabe que no nosso universo de laços, cada dia tem mais artesãs chegando, isso é muito legal. Às vezes as pessoas acham que é ruim para nós, eu já penso totalmente diferente. Esses dias até a Laís e a Mariana fizeram uma live falando sobre concorrência, a gente tem que lembrar que a concorrência, ela nos fortalece, ela fortalece a categoria, ela gera mais necessidade do nosso produto, então mais pessoas vão ficar querendo o nosso produto, enfim. Alguém perguntou para mim quanto custa para dar entrada, não é baratinho, tá, meninas? Eu não sei dizer para vocês o valor hoje, porque já faz, como eu falei para vocês que demora bastante, já faz 1 ano e meio, quase 2 anos que eu fiz esse processo do Doquinhas Laços, então o preço já variou. E na época, o que eu fiz? Eu me juntei com outras 2 amigas, nós fizemos com uma mesma empresa, ela deu um desconto pra gente, mas ficou algo em torno, porque é assim, quando você dá entrada, você paga uma taxa, depois tem outra taxa, no final, somando tudo, nós gastamos uns R$1.000 cada uma, mais ou menos, na época.
Foi algo em torno disso, tá, gente? Eu não tenho certeza, então foi mais ou menos isso. Estejam preparadas para um investimentinho. Aí depois vocês vão ter que gastar com a identidade visual, ou se já tiver a identidade visual é legal, vocês vão ter que gastar um pouquinho com o registro de domínio, que não é tão caro. Vocês vão ter um valor para pagar mensal desse site hospedeiro, que vai ser a sua base do seu site. No meu caso, eu usei o Nuvem Shop, gostei muito. E vocês vão precisar ter esse site e pagar uma mensalidade para eles. Então, o que eu queria dizer para vocês em relação a tudo isso? O site é legal, é muito legal, mas eu acredito que a gente precisa estar muito bem preparado para montar o site. A gente precisa estar com tudo rodando. Você precisa ter um fluxo de clientes grande já. Você precisa ter um produto já diferenciado para você não ser só mais um ali, para as pessoas olharem e saberem que aquele produto é top e chamar atenção. Vocês precisam saber mexer com uma história de pixel, que quem entende muito disso é o Marcelo. Eu digo para vocês, quando eu montei meu site, não entendia lufas nenhuma disso, então hoje, quando eu montar o site, eu vou ter que estudar sobre isso, porque eu vou querer instalar os pixels lá, vou ter que querer que o Google entregue o meu conteúdo, enfim. Tem um monte de coisa que vocês precisam estar atentas. Quem é aluna do Ondoquinhas ainda tem o Marcelo lá dentro do curso para falar: oi, Marcelo, como que eu faço isso? Marcelo pode até dar uma ajuda para vocês. Isso não faz parte do nosso conteúdo de aulas, né? Esse tipo de coisa. Mas ele pode ajudar vocês, meninas, alunas Ondoquinhas, dando dicas, tá bom? Talvez ele indique vídeos onde vocês possam aprender e tal. Então, vocês ainda têm essa vantagem de ter o Marcelo ensinando. Mas não é algo assim tão simples. Quantos relatos eu já ouvi de pessoas que montaram o site e aí o site ficou lá que era só grilo, ninguém aparecia para olhar o site. E as clientes dessas pessoas continuavam buscando o atendimento através do WhatsApp, porque essas clientes já estavam condicionadas ao atendimento no WhatsApp. E elas gostam desse atendimento mais humanizado. Elas gostam. Agora, é claro que vai chegar uma hora que você não vai mais dar conta. Vai chegar um ponto que você vai atender e olhar o seu WhatsApp, tem um monte de gente esperando atendimento. Aconteceu isso comigo o ano passado, e é desesperador, porque você não quer deixar de atender a cliente, porque a cliente não atendida é pior do que não ter cliente, né? Porque você está queimando seu filme. Então, é desesperador. Então, quando chega nesse nível, é ideal você já ter o site. É ideal você poder, pelo menos, falar para a cliente: olha, o nosso atendimento ele é feito preferencialmente no site e nós damos suporte às compras através do WhatsApp, dentro de determinado horário e tal, mas você está mostrando para aquela cliente que você tem uma forma dela comprar sem você necessariamente precisar atendê-la, né? E vamos combinar que também o mundo está cada dia mais online e as pessoas elas estão aprendendo cada vez mais a comprarem através dos sites. Então, é uma boa, sim, claro que é. Eu tenho vontade de fazer o meu, de refazer, né? Reativá-lo, vou mudar tudo, mas agora eu quero mudar a identidade visual da Dondoquinhas, então é mais investimento que eu preciso fazer. Então, você vai acabando deixando para depois. E as prioridades, no meu caso, elas mudaram. Mas no caso de vocês, vocês têm que fazer um plano, um planejamento e seguir esse plano. Porque esse plano, se vocês seguirem, se vocês forem atingindo as metas de vocês, e vocês vão sentir no próprio dia a dia, quando de fato o site é primordial para vocês. Quando de fato, mas ele vai tirar aquele gargalo que você vai ficar no atendimento. Porque fica, gente, fica. Nós estamos numa fase de baixa, o país está numa fase de crise, tá difícil, mas vai se recuperar e as vendas vão voltar. Vocês creem? Então, quando essas vendas voltarem, vocês precisam estar preparadas. E esse gargalo, uma hora ou outra, ele vai acontecer, porque eu desejo que ele aconteça para todas vocês, que vocês cheguem no momento e falem assim: meu Deus, eu não aguento mais digitar no WhatsApp, eu não aguento mais atender. Eu preciso de um site. Então, vocês vão sentir isso.
Hoje, o WhatsApp disponibilizou catálogo via WhatsApp. É maravilhoso. Eu não criei o Dodondoquinhas Laços novamente, porque, gente, não tá dando para mim agora, totalmente a prioridade é outra. Mas é muito legal. Todas as minhas alunas que fizeram estão tendo um resultado bacana. E quando eu digo resultado bacana, já que eu não estou falando de vendas, eu estou falando de atendimento, tá? Agilidade no atendimento, profissionalismo, é muito legal. Então, para quem não viu ainda, dê uma pesquisada sobre essa ferramenta, que é o catálogo do WhatsApp, e usem essa ferramenta. Fica muito profissional, fica bonito e facilita muito a sua vida na hora de atender a cliente através do WhatsApp. Porque você vai criar uma mensagem automática lá, logo que ela te manda um oi, você vai criar uma mensagem automática respondendo aquele oi, dizendo, olha, o nosso catálogo está disponível, você pode fazer isso, 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 isso e isso, e depois a gente vai entrar em contato, assim, 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 o prazo para atendimento é de tanto, então fica profissional, a pessoa não fica lá a ver navios esperando o atendimento. O catálogo do WhatsApp, ele vai acelerar o seu atendimento, ele vai profissionalizar, ainda sem você ter o site. Então, fica muito, muito, muito profissional, é aquilo que eu falei, profissional, rápido e passa uma coisa mais de empresa mais séria para as suas clientes, entendeu? E aí, quando você começar com esse atendimento mais puxado, quando você perceber que você não está dando conta, você vai começar a pensar no site sim, sem se esquecer dessas dicas que eu falei para vocês no início, que é importante vocês terem o registro da marca, que é importante vocês terem o registro de domínio, saber que não tem outras empresas usando esse nome, caso já existam, vocês precisam verificar se ele já não é registrado, porque senão você corre um sério risco. E tomando esses cuidados, você parte para a realização desse próximo passo, que é a criação de um site. Queria fazer uma ressalva com vocês também. Eu passei pouquíssimo tempo, não chegou a uma semana com o meu site aberto. Foi uma coisa meio traumática na época, assim, abri, deu tudo errado, a cliente não comprava, e comprava, dava errado. Foi um caos para mim, mas foi despreparo da minha parte, por isso que eu digo, vocês precisam estar preparadas, por isso que é legal existir um canal como o Dono 15 Ensina, com uma pessoa aqui que vos fala, que passou por todos esses tipos de problema, e que pode dividir com vocês sinceramente, sem mimimi, o que passou na pele, para vocês não passarem por isso também. Então, para mim foi assim, naquela época, né? Se eu fosse fazer hoje, eu faria como eu estou ensinando vocês, né? Ensinando não, gente, estou dando essas dicas para vocês, porque eu só posso ensinar de fato aquilo que eu pratico e faço. Então, comigo foi assim. E aí eu fiquei assim, com vários traumas. Vou dar um exemplo. O Nuvem Shop você podia editar pelo computador e pelo celular. Uma parte eu editava pelo celular, outra parte pelo computador. Roubaram o meu computador, eu fiquei sem. Então foi uma boa desculpa também para eu não dar continuidade, sabe? Ah, porque eu não tenho computador, não consigo, mas na verdade era mais assim uma experiência ruim que ficou e eu não superei, eu não fui procurar aprender para fazer de novo, eu insisti no atendimento no WhatsApp e aquilo foi, meu Deus, foi desesperador para mim durante um período. Desesperador. Eu estava, tipo, 7 horas da noite e ia acabar 11 horas da noite atender. Porque é muito interessante, meninas. Veja se não acontece isso com vocês. Vocês têm lá, sei lá, 50 pessoas para atender. Aí você atende uma, duas, três, quatro, todos vai atendendo, e fala, ufa, tô acabando. Aí quando você olha, pelo menos metade respondeu. E aí você tem que responder tudo de novo. Então, isso se chama gargalo. Eu estava, de fato, no gargalo de atendimento. E foi tenso. O que vocês têm que levar em consideração também quando vocês optarem por iniciarem com o site é saber que não vai ser tão simples quanto às vezes a gente acha que vai ser. Porque no nosso sonho, né, no mundo perfeito, seria assim, eu vou criar um site lindo, organizado, de fácil entendimento, e o meu WhatsApp vai parar de chegar 200 mensagens por dia, e eu vou poder gastar o meu tempo com produção, produzindo novas coleções,
e tirando fotos lindas para postar no meu Instagram e no meu site. Esse seria no mundo perfeito, no mundo ideal. Mas na realidade, o que vai acontecer? A sua cliente, ela vai te procurar no WhatsApp, porque ela está acostumada com o atendimento no WhatsApp. E você vai ter que, muito educadamente e inteligentemente, conduzi-la ao site. E isso é uma mudança de hábito. E todas as mudanças de hábito, elas requerem tempo. Então, não vai ser do dia para a noite. Então, no mundo real, a sua cliente vai te procurar no WhatsApp, você vai pedir para ela ir para o site, ela vai reclamar, ou ela vai para o site, mas ela não vai conseguir entender o site, você vai ter que ir lá ajudar. Então, vai existir um processo de adaptação sua e das suas clientes, até você conseguir, de fato, diminuir esse gargalo aos poucos, entendeu? Então, é dessa forma que eu vejo. Eu queria que vocês olhassem para mim e me enxergassem como um modelo de negócio simples que deu muito certo, tá, meninas? Porque nem tudo no mundo dos negócios é aplicativo, site, catálogo. Eu não estou tirando a importância de tudo isso, tá? Quando você usa os aplicativos, até eu vi alguém falou aqui do Kit, pode usar sim, é legal. O Trello para se organizar, eu uso, eu indico. Mas eu quero contar para vocês um pouco da minha história em relação a tudo isso. Gente, eu fiz o Dondoquinhas Laços faturar mais de R$ 8.000 por mês sem nada disso. Sem catálogo, sem site, sem Trello, sem... Gente, na raça, vendendo, produzindo produtos lindos, novidades, atendendo bem as minhas clientes, trabalhando com ferramenta gratuita, lista de transmissão, participando de grupos de Facebook, enfim. Então, eu quero que vocês entendam que é legal, sim, vocês estarem atentas e procurarem aprender sobre essas ferramentas que podem trazer para vocês inúmeras vantagens, inúmeras diferenciais no negócio, né? Mostrar para as pessoas, para as clientes, o quão profissionais vocês são, mas que isso não é fator determinante para o sucesso, tá? Eu conheço muita gente que tem site há muitos anos e que não vendia o que eu vendo, né? E que não vende o que eu vendia, isso. Então, eu acredito que está muito mais ligado a estratégias de vendas do que a todo o resto, tá? Eu gosto de mencionar isso para vocês porque eu tenho um marido especialista em vendas, especialista no que tem, gente, em relação a vendas. Um cara que dá palestras sobre vendas, ele dá consultoria sobre vendas, ele é gestor de vendas a vida inteira e aprendeu com a escola da vida também. E eu acredito que, assim, um pouco de dom de Deus também que ele tem, e ele me ensina muito, e eu percebo, assim, ele fala para mim, amor, não existe negócio sem vendas. Então, meninas, foquem a energia de vocês em ter um bom produto, né? Um bom produto, um produto diferenciado, bem acabado, bem feito, bonito, mas esse produto diferenciado, ele é o que vai te sustentar? Não. O que vai te sustentar são as vendas, né? Então, procurem aprender muito sobre técnicas de vendas, sobre atendimento humanizado, sobre atender com excelência, sobre como converter os atendimentos em vendas, sobre a precificação além do preço, que o Júlio fala muito, né, para as nossas alunas, vocês entenderem esse conceito que existe atrás da precificação. Procurem entender sobre isso, porque isso vai dar muito mais resultado para vocês do que qualquer outra coisa. O nosso objetivo no nosso negócio é produzir laços e vendê-los. Fim, né? Os meios, se é através do site, se é através do WhatsApp, se é através dos stories, do status do WhatsApp, lista de transmissão, presencial, não importa. O objetivo final é vender, né? É você ter lucro, vender. Então, foquem mais nisso, né? Em aprender isso. Quando vocês tiverem, eu não posso falar a palavra que eu ia falar, muito boas em vendas,
vai ter tanta gente atrás de vocês querendo comprar os laços de vocês, e aí vocês vão sentir que é a hora, vocês vão sentir que it's time, é a hora de vocês começarem a pensar em novas estratégias de atendimento, então, que seria um catálogo super elaborado, um site para atender essas pessoas, enfim, já sabendo e conscientes de que não será fácil, mas que é possível. Uma hora eu vou passar por essa experiência, né? A hora que eu conseguir deixar tudo aqui rodando como eu gosto, como eu quero, né? E eu passar a colocar o Dondoquinhas Laços no site. Eu tenho alguns planos para o Dondoquinhas Laços, eu tenho algumas ideias ainda mexendo na minha cabeça, por isso que eu ainda não fiz nenhum movimento, né? Mas é isso que vocês precisam focar. E eu espero vocês na quinta-feira, tá bom? Um beijão.